Está esse relato em Mateus, em Lucas, em Marcos. Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Mateus 17, de 14 a 21, onde eu farei a leitura, e Marcos 9, de 14 a 29. E o de Lucas eu não vou ler. Eu vou ler esses dois, justamente para vocês verem que um completa o outro e que precisa até para a ministração, para a gente poder falar. Eu ressalto a importância de você analisar, sempre que tem algo num evangelho, você busca os outros também, que eles se completam, é uma bênção. Amém? Glória ao nosso Deus. Está ouvindo bem aí? Está bênção? Então tá bom. Melhorou, né? Então, Mateus 17, de 14 a 21. Lembrando para que todos fiquem atentos, tá? Eu não vou demorar muito, eu não espero não, mas fique atento em nome de Jesus. A cura de um jovem possesso. Em algumas outras versões está assim: a cura de um lunático, um jovem lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa fé, ou melhor, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Marcos 9, de 14 a 29. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é isto que discutis com eles? E um da multidão respondeu dizendo: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lo. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te mando, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando-o com violência, saiu,
E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Glórias ao nosso Deus. Nós queremos louvar ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito, pela sua maravilha. E eu gostaria de colocar que nós precisamos do Senhor na nossa vida, né? Em tudo. Eu tinha até separado antes da leitura, mas eu vou fazer agora mesmo e vamos prosseguir. Eu gostaria de cantar uma parte de um louvor bem antigo, né? Mas que conforta muito o nosso coração. Só uma partezinha. Senhor, vem ficar comigo, pra onde eu irei sem ti? Só tu tens a vida eterna. Só tu, Senhor Jesus, faz-me imortal. Se vens, o nada em tudo se transforma. Se vens, Senhor, se vens, não há mais dor. Se vens, um paraíso em mim se forma. Jesus, Jesus, meu Jesus. Amém, irmãos? A gente promete treinar um pouco mais, mas fica a mensagem aí, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como pano de fundo desse texto que nós lemos, antes teve a transfiguração de Jesus. Jesus subiu ao monte, deixou lá no sopé, no início ali desse morro, deixou os discípulos, menos Pedro, Tiago e João. Ele subiu com Pedro, Tiago e João. E lá em cima houve a transfiguração. No início do capítulo 17 você pode ver isso. E Jesus, ele orando ao Pai, os discípulos viram somente esses três. Ele se transformou e foi tremendo. O rosto dele brilhou tremendamente, as suas vestes, e apareceu Moisés e Elias, mostrando aí o período da lei, os profetas, a lei e os profetas, e Jesus, a nova era, o Filho de Deus, o cumprimento da lei, das profecias, Jesus, os três ali. Tremendo, né? E o Senhor até falou, né? Uma voz, veio uma nuvem muito espessa e da nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado, a este ouvi. Falando para quem? Os três discípulos. Que experiência tremenda. E se você for ver, lá no Getsemane, também Pedro, Tiago e João, aonde Jesus Cristo suou lá gotas de sangue, logo depois ele foi preso, foi traído, lembra, no Getsemane? Isso está em Mateus 26. Os três também estavam lá. Amém? O que eu gostaria de colocar isso para vocês? Lá embaixo estava quem? Os 9 outros discípulos. Inclusive Mateus, que até relatou isso, né? Deve ter observado aí o que aconteceu com Pedro, Tiago e João e transcreveu. Inclusive Marcos, né? Também. Amém? Então, isso que estava acontecendo. Amém? Gostaria de ressaltar, até antes disso, né? Como Deus trabalhou, né, na vida de Pedro, Tiago e de João.
Esse número 3 é importante você observar na Bíblia. A Trindade. Se você ver, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é verdade? Jesus teve Pedro, Tiago e João. E se você pegar os 12, se cada um, Pedro, tivesse 3, Tiago tivesse 3 e João tivesse 3, iria completar os 9. Então os 12 estariam fechados, cada um com 3. Jesus com Pedro, Tiago e João, e cada um com 3, eles seriam bem pastoreados. É interessante observar isso. Irmãos, lunático é o que sofre de alienação mental. Muitos colocam até como o jovem com epilepsia, epilético. Então, a definição é que sofre uma alienação mental, um problema mental. É o que estavam definindo basicamente na vida desse jovem, né? Então eu vou passar, irmãos, alguns pontos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aí você vai tirando para você também. Jesus Cristo voltou. Ele estava lá em cima, depois da transfiguração, ele voltou com Pedro, Tiago e João. Que quadro ele viu? Ele viu os escribas, uma multidão, e pressionando, questionando os discípulos. Tanto é que ele vira para os escribas e pergunta: o que você está discutindo? O que vocês estão discutindo com eles? Em outras palavras, você quer discutir, discute comigo. Eles são aprendizes ainda. Qual é o problema? Qual o problema, escriba? Isso que Jesus fez. E a gente tem que ficar atento à importância de nos prepararmos, estarmos prontos, aptos para a obra do Senhor, aptos na palavra, não deixarmos que ninguém ou qualquer um nos desvie da palavra do Senhor. Temos que ter amor, complacência, entender, mas temos que defender a fé, defender a palavra do Senhor, sem afrontar ninguém. Mas precisamos ler a palavra, estarmos preparados. Talvez eles estavam até pressionando, envergonhando os discípulos, falando: tá vendo aí, ó, vocês são discípulos, né? Não consegue nem curar ou expulsar esse demônio. Pessoas são assim, irmãos, muitas das vezes para acusar é uma beleza, né? Para assumir o erro, não. Mas se você for ver, o Pai ali foi aos discípulos, não foi nos escribas que estavam ali. Amém. Aí o homem chegou e se apresentou para ele e explicou o motivo daquela confusão que estava acontecendo. E ele falou com uma certa arrogância. Se você for ver no versículo 18, né, de Marcos, que é onde que eu vou trabalhar mais, é o texto, eles se completam, né? Ele fala que eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Tipo assim, quase que uma obrigação, ó, expulsa aí, ó. Você não é de Deus e é discípulo de Jesus? Ele não está aí, não está aí. Eu vim aqui para levar para ele. Ele está aqui? Não, ele está orando no monte. Então expulsa aí. O mundo faz isso. Ele quer te cobrar que você seja mais santo do que ele resolva o seu problema. Não é assim? Você não pode errar em nada. Você tem que ser o perfeitão. Só porque você professou a fé em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que você está se aperfeiçoando, você está em preparação. Enquanto vivermos aqui, nós estamos em preparação, tanto eu como você. Assim como aqueles discípulos. Mas eu entendo isso, uma certa arrogância desse pai. Amém? E aproveitando até mesmo que os discípulos, mais próximos, talvez mais experientes, Pedro, Tiago e João, estavam lá junto com Jesus. Aquela situação foi criada até mesmo pelo inimigo, aproveitando as oportunidades. Amém.
em Mateus 10, 7 e 8, ele já tinha dado a orientação para os seus discípulos. Mateus 10, 7 e 8. Olha só. E indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então ele já tinha dado essa orientação para os discípulos, ou seja, eles tinham que exercer isso, exercer a autoridade no Senhor. Mas eles erraram em algum ponto que Jesus Cristo depois falou. Amém. Nós podemos ver também que eles não sabiam operar no nome de Jesus. Eles estavam em treinamento. Eles não sabiam operar no nome de Jesus ainda. Jesus também estava lá. Ou seja, Jesus estava com eles. Não tinha subido aos céus ainda. Se você vê em Atos, mais especificamente em Marcos 16, 15 a 20, Jesus, ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, dá toda uma orientação. Em Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo foi assunto aos céus, depois veio o Espírito Santo, aonde potencializou cada discípulo, e aí eles começaram a operar em nome de Jesus. E aí eles começaram a ver os milagres e o Senhor começou a usá-lo. É importante nós praticarmos o que o Senhor nos manda. Se ficarmos só na teoria, não vai dar em nada. Temos que praticar, usar a fé. Ele mandou orar pelos enfermos, ore. Ele mandou expulsar o demônio, expulse o demônio, em nome de Jesus. Amém? O homem, ele se ajoelhou perante Jesus. Falou que o seu filho tinha um espírito mudo, que era um lunático, e que o espírito o tentava destruir, jogando na água e no fogo e na água, ou seja, queria matá-lo. Se você for ver, é interessante. O pai desse menino, ele falou, ele tem um espírito mudo, porque obviamente ele não falava. Quando Jesus expulsou, ele expulsou um espírito surdo e mudo, ou mudo e surdo. Mudo e surdo, quando ele expulsou, está no versículo Marcos 9, 25. Jesus Cristo já colocou algo mais ali. Amém? E eu gostaria de ressaltar que nós temos que orar em cada situação. Se você for ver, prosseguindo, Jesus falou, trazei ele até a mim. Quando tivermos alguma situação, alguma necessidade, alguma dificuldade que você não consegue resolver, leve para Jesus. Leve para Jesus cada situação. Leve para Jesus. Mas, irmãos, eu coloco, quando o demônio viu Jesus, ele já se apavorou, logo se agitou, caiu por terra e se espumou. Assim somos nós. Quando as trevas, irmãos, olham para cada um de nós, elas sabem quem é de Deus e quem não é. Elas sabem quem tem ligação com ela e quem não tem. E se você estiver limpo perante o Senhor, com o coração limpo, elas vão temer. Amém? Porque sabe a autoridade que você pode operar em nome de Jesus. As trevas identificaram Jesus, identificaram também, identificam cada um de nós. Amém?
Glória a Deus. Jesus perguntou ao pai: quanto tempo se sucede isso? Aí, irmãos, eu gostaria que você ficasse bem atento. Olha só, veio uma situação, um problema. Se você for ver de uma forma mecânica, Jesus Cristo veio um endemoniado e tal, Jesus repreenderia, vai embora, tchau. Mas ele não fez isso. Aquele menino, possesso, jovem, viu? Já se espumou, batendo no chão. Ele largou aquele quarto e virou para o homem e perguntou o quê? Quanto tempo que se sucede isso? E o rapaz lá estripuchando, ele nem deu bola. Ele foi analisar a causa do problema. Ele foi analisar a coisa a fundo. Então, irmãos, é um ensinamento forte para nós. Quando vem uma investida maligna, quando vem uma situação que você sabe que não é de Deus, ou até mesmo uma queda, um pecado, uma situação, você sabe o que eu estou falando, uma opressão, você tem que perguntar: quando que isso começou? Qual é a porta de entrada? Será que eu sou o responsável? Alguém da minha família? Porque porta é isso, né? A casa tem uma porta. Apartamento tem uma porta de entrada e de saída. Casa geralmente tem uma porta e lá no fundo tem outra da cozinha, né? Não é isso? Casa tem mais portas. Todas as portas têm que estar fechadas para o mal. Mas de repente alguém entra, alguém sai e deixa a porta aberta. Será que você está deixando a porta aberta? Será que é o seu filho? Alguém da família? Amém? Até quando? Quanto tempo que isso acontece? Vem acontecendo? Você tem que levantar, questionar e pensar. E ele falou desde a infância. Jesus aí identificou um espírito familiar. Desde a infância, há muito tempo. Então era uma criancinha e já foi pego por esse espírito. Por quê? Talvez por legalidade do pai. Pois o pai mesmo estava falando que é desde a infância. Espírito familiar. E nós podemos ver que aquele pai era incrédulo. Tanto é que ele falou: olha, Senhor, se o Senhor puder curar, cura e faz alguma coisa. Ele não tinha fé nenhuma. Quando você perante Jesus vai perguntar: Senhor, se tu podes? Jesus pergunta: se tu podes? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então o pai tinha uma incredulidade, ele não cria, ele não tinha fé. E se você for ver, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o menino tinha um espírito mudo, porque ele era surdo para a palavra de Deus. Ele não ouvia a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra, nós temos que assimilar a palavra do Senhor. E quando eu falo ouvir, é ler a palavra, ter uma comunhão com o Senhor. Aí nós iremos falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. O problema estava iniciando ali no pai. Amém? Aí ele fala: ajuda-me então, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O Senhor, ele começou a trabalhar, a estigar a fé daquele homem, para que crescesse um pouco, para que ele tivesse mais fé, ou pelo menos uma pequena fé. Logo Jesus expulsou o espírito mudo e surdo.
ordenou que saísse, que não voltasse mais. Amém? O menino ficou como morto. Ficou como morto. Jesus pegou ele pela mão e o levantou. É uma alusão para aqueles que estão como mortos aí no mundo, sem o Senhor. Quando Jesus ele pega na mão, ele levanta e volta à vida. Aí vem o Espírito de Deus e não o espírito maligno, não o espírito de morte. E nós precisamos sempre orar ao Senhor para que nossos ouvidos estejam atentos, abertos para as coisas do Senhor e que possamos falar, analisando cada coisa. Jesus levantou aquele jovem. Irmãos, interessante que Jesus também falou com aqueles discípulos, né? Deu uma orientação, mas eles foram humildes. Observaram tudo. E à parte falaram com Jesus. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Se antes, né, o Senhor tinha dado ordem e autoridade para nós. Então, pelo menos eles foram humildes. Sempre, irmãos, precisamos perguntar a Jesus quando as coisas não estão dando certo. Algo não está dando certo na sua vida? Não é do jeito que você gostaria que seja? Pergunte a Jesus. Jesus, seja humilde. Jesus, por que isso está acontecendo? Jesus, onde está o erro? Eu quero acertar. Eu quero acertar. Me ajude. Jesus, ele orienta. Nós somos aprendizes de discípulos de Jesus. Ele sempre está pronto a nos ajudar. Amém? E é importante, irmão, a nossa disposição em mudarmos. Jesus só vai trabalhar com quem tem disposição de querer mudar. Precisamos chegar com humildade no Senhor e Ele vai falar o que está de errado. Muitas das vezes você espera alguém, o líder da igreja, o seu líder de GC, um irmão de revelação. O Senhor fala contigo, fica tranquilo. A revelação é a palavra para você orar, Ele vai falar contigo o que está errado. E Jesus falou com ele, olha, Ele falou 3 coisas com esses discípulos. Por causa da pequena fé. Por causa de pouca oração. Eu incluí aí pouca e pequena, tá? 3, por causa de pouco jejum. 3 coisas. Fé, pouca fé, oração e jejum. Fé. Irmãos, se você for analisar fé, vou colocar vocês para raciocinar aqui um pouquinho. Se vocês lerem lá em Mateus 13:58 e depois em Marcos 6:5-8, fala que Jesus não curou muitos, não fez muitos milagres pela incredulidade do pessoal de Nazaré. Então, quando não há fé, fica difícil até para Jesus trabalhar. Você entende isso? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não está pronta para ouvir, não vai gerar fé nela. As coisas de Deus não é mágica. Existe a unção. Deus honra a oração dos seus servos. Tanto é que diz nesses textos que você pode ler, se não me engano é de Marcos 6:5-7, que ele curou somente alguns por imposição de mãos. Por que isso, imposição de mãos? As pessoas vieram até ele, ele impôs as mãos e oraram, manifestaram a fé em Jesus. Então, sem fé, fica difícil acontecer as coisas. E para ter fé é importante ouvir a palavra.
é importante praticar a palavra. Até Jesus teve dificuldade pela falta de fé. Nazaré foi onde que ele nasceu. Ou melhor, Nazaré foi onde que ele cresceu. Ele nasceu em Jerusalém, mas ele cresceu, foi menino lá em Nazaré. As pessoas conheciam, não, o filho do José, da Maria ali da esquina, agora é mestre. O pessoal não cria que ele era o Messias, que ele era o Senhor. Não é assim da sua família? Quantas vezes tem alguém da família, olha, fala você, porque eu falando a pessoa não dá nem ouvido, não é isso? O profeta não tem honra na sua própria casa. Não é isso que acontece? Você fala com pai, mãe, seu irmão, a pessoa, aprenda a ouvir os da sua casa. Mas isso aconteceu até com Jesus. Eles queriam até matá-los. Em Lucas 4, 29, eles queriam precipitar Jesus, lançar Jesus num precipício. Ele escapou na unção do Espírito. Você vê a tamanha incredulidade deles. É tremendo esse texto, depois vocês podem ler. Irmãos, imaginem os seus discípulos. Chegando lá um homem com um filho incrédulo. Seus discípulos enfrentaram dificuldades naquele momento. Por causa também da oração, irmãos. Por que a oração? A oração é a nossa intimidade com Deus. Reflete isso. Reflete a intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Quando ele falou oração, ele falou tudo isso. Intimidade com o Espírito Santo. Dependência de Deus. Quem não ora, quem resolve os seus problemas. Quem resolve os seus problemas. Irmãos, quem está a minutos da eternidade, começa a orar. Se não orou, aprende. Pode ter certeza disso, hein? Quem está na fila assim, irmão, eu não estou falando horas não, minutos. Sabe que está chegando o seu momento? Ora. Ora. Ora e busca a Deus e clama como nunca. Porque viu que todos os recursos que tinha em suas mãos, possíveis e impossíveis, foram aplicados. E somente o Senhor pode fazer um milagre, fazer algo. Amém? A nossa falta de oração reflete uma falta de dependência de Deus para as nossas coisas. E aqui eu coloco, ore pelo seu dia, ore diariamente pelos seus filhos, ore até com quem eles vão casar, a profissão deles. Ore diariamente. Pelas pessoas que você deseja que tenham um encontro real com o Senhor. Ore pelo seu grupo, pelos líderes, ore por nós, em nome de Jesus. Tudo acontece pela oração. E a oração também reflete, quando a pessoa não ora, reflete que ela não tem fé. Que ela não crê que está falando com Deus que resolve tudo. Precisamos orar. E o Senhor falou com eles. Falta de oração. Pouca oração. Também ele falou por causa de jejum. Falou, essa caixa não sai, senão oração e jejum. Em Mateus ele falou, se tiveres fé como um grão de mostarda, falarei desse monte, saia, se transporte lá no meio do mar, ele vai. Mostrando que é importante fé, oração e jejum. O jejum, irmãos, é uma disciplina, é um domínio próprio. Quando ele falou jejum, entenda isso. Disciplina, você subjugar a carne, subjugar os prazeres naturais, aquilo que você tem direito, e até uma necessidade que é o alimento. Mas o Senhor falou, não só de pão vive o homem.
Eu digo para você, se você for ver, o fruto do Espírito começa no amor e termina no domínio próprio. Temos que ter amor, mas tudo vai ser encaixado se você tiver domínio próprio. A palavra de Deus, as coisas de Deus, só vai acontecer se você tiver domínio próprio, vontade. Sabe por quê? Porque a carne, ela quer descanso, ela quer paz, ela quer ficar na horizontal. Tanto é que quando sai o espírito, ela fica na horizontal, quer descansando, tá descansando. Então não dê descanso, não dê muito descanso para a carne não, sabe? Domínio próprio é isso, você dominar as vontades, os desejos, aquilo que você tem direito. Em nome de Jesus. Tá? Humilhação. Jejum é isso, se humilhar perante o Senhor. Ter humildade. Ser humilde, não se achar alguma coisa. Tudo que nós fazemos, irmãos, é em nome de Jesus, não somos nada. A nossa dependência, a nossa humildade, a nossa simplicidade é que vai fazer com que o Senhor opere. O Senhor só ajuda quem deseja e quem quer. O Senhor só ajuda quem quer, irmão. Quem tem um coração quebrantado. Muitos pensam que Deus é maravilhoso, está ajudando todo mundo, é abençoando. Ele já abençoou todos. Mas todos, agora que o Senhor toca no coração, precisam se voltar para Ele. Nós podemos até ver que estamos bem perto do fim, porque o homem, ele cada vez mais está incrédulo, cada vez mais virando as costas para o Senhor, cada vez mais só buscando o seu interesse. E o Senhor, Ele é amoroso, Ele só quer abençoar. Nós pregamos isso, a bênção decorrente da obediência. Amém? Dependência de Deus. Então o jejum mostra também a dependência que você tem do Senhor, aquele que te sustenta. Prioridade nas coisas de Deus. No jejum, você demonstra que você coloca o Senhor em primeiro lugar. Você não sai correndo para comer, se você está em jejum, né? Você ora mais. Eu digo para vocês que muitas vezes eu oro, reoro, leio, releio. A gente gasta muito tempo para preparar a comida, comer e lavar a louça. Ir no supermercado comprar comida. Aí estoca a comida. Aí pensa o que vai fazer da comida, não é isso? Vamos falar a verdade. Parece que a gente vive só para comer. Aí separa, faz a comida. Acaba muitas vezes uma sobremesinha para quem pode. Aí já está pensando, acaba o almoço, já está pensando no lanche da tarde. Que vai fazer um bolinho, alguma coisa. Um cafezinho, um pão de queijo. É bom, isso é bom. À noite, irmãos, é muita comida. Tem que se alimentar sim. Mas nós precisamos de colocar nossa dependência, de vez em quando, pelo jejum em Deus. Irmãos, prioridade nas coisas de Deus. Irmão, nós estamos terminando, tá? Terminando mesmo. A prioridade nas coisas de Deus, a nossa vida, o jejum reflete isso. A prioridade é o Senhor. Sabe? É o Senhor. O Espírito em primeiro lugar, Ele dirige a nossa vida. No jejum, você demonstra isso. Eu vou colocar para você que eu tenho certeza, quando você pensa em jejuar, vem o demônio e fala assim, para que isso? Jesus não precisa disso. Você já tem a fé, tem a palavra, vai jejuar para quê? Que bobeira.
Não é verdade? É verdade. Quando você vai dizimar também, vai separar, muitas das vezes o inimigo vem. Para que isso? Deus não precisa de dinheiro. Não precisa disso não. Para que isso? Então, isso é mais para a gente do que para Deus. Quando você jejua, não fica jejuando para um objetivo A ou B. Jejue para o Senhor, para se santificar. Quando você separa seus dízimos e ofertas, separe para o Senhor, para você, sabendo que isso é bênção para a sua vida e para que o inimigo não tenha nenhuma legalidade na sua vida, na sua família. Amém? Irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para cada um, em nome de Jesus. E ressalto da importância de operarmos no nome de Jesus. Vem uma situação, repreende em nome de Jesus. Você não sabe o que está por trás ali. É uma dor de cabeça? Manda embora em nome de Jesus. Você viu que ele repreendeu o espírito. Espírito mudo e surdo, sai deste menino. E nós falaremos, sai em nome de Jesus. Veja o que está por trás e manda aquela força maligna sair. Fale a enfermidade, fale a origem daquela enfermidade, daquele mal e mande com autoridade que saia em nome de Jesus. Aí a coisa acontece. O Senhor vem e opera, mas não fica só querendo resolver nas suas forças. Até mesmo nessa situação que a gente está. Muitas das vezes vem um sintoma de gripe, alguma coisa assim, até alguém da família. Eu já repreendo todo mal em nome de Jesus. Todo mal, todo vírus, Covid-19, 21, pode ser o que for, sai em nome de Jesus. Sai todo mal. Ah, mas pode ser que não seja. Mas pode ser que seja, então sai em nome de Jesus. Temos que orar com autoridade, mesmo que os sinais sejam pequenos. Em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.